Fala pessoal, vamos lá então começar agora com uma série de dicas aí. O intuito dessas dicas é auxiliar os meus alunos aí do Unificado na preparação para as provas que vão acontecer durante o ano, mas o vídeo está disponível aí para quem sentir que possa ajudar de alguma forma em questões envolvendo questões básicas de química. Então esse primeiro vídeo agora vai falar sobre a classificação do carbono em primário, secundário, terciário ou quaternário. Então a gente sabe que o carbono é tetracovalente, ou seja, ele faz sempre 4 ligações. Então um átomo de carbono poderá estar ligado no máximo a outros 4 átomos de carbono. Então eu posso ter o carbono preso a um único carbono, que eu classifico como carbono primário. Eu posso ter o carbono preso a 2 átomos de carbono, que eu classifico como secundário. Eu posso ter o átomo de carbono preso a 3 outros átomos de carbono, um carbono terciário. Ou eu posso ter finalmente o carbono preso a outros 4 átomos de carbono, que eu classificaria como carbono quaternário. Nós vamos então analisar essa molécula de ácido benzoico, né? Então, para quem está começando na química, vale sempre a pena lembrar, né, que essa estrutura cíclica com 6 átomos de carbono que intercala a ligação simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, eu chamo isso de núcleo aromático ou anel benzênico, uma estrutura bastante característica da química orgânica. E vamos então classificar esses carbonos em primário, secundário, terciário, quaternário. Começando por essa parte de baixo, esse carbono está preso no vizinho aqui à direita e no vizinho à esquerda, ele é um carbono secundário. Esse carbono está preso no de cima e no de baixo, é outro carbono secundário. Esse carbono está preso no de baixo e no de cima, é um outro carbono secundário. Esse carbono está preso no de cima e no de baixo, é outro carbono secundário. Esse carbono está preso no de baixo e no de cima, é novamente um carbono secundário. Esse carbono aqui eu vou abri-lo lateralmente para a gente visualizar melhor. Então aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho uma ligação dupla, outro carbono, aqui eu tenho uma ligação simples, um carbono, uma ligação simples com esse carbono da carboxila, aqui eu tenho a hidroxila e aqui eu tenho o dupla com oxigênio. Tá? Esse carbono aqui que corresponde a esse carbono, ele está preso no de cima, no da direita e no da esquerda. Lembrando que eu não vou olhar para a ligação, o tipo de ligação. Tá? Do ponto de vista de classificação, a simples, a dupla e a tripla, para esse tipo de classificação não interfere em nada. Tá? Ah, Ademir, o que eu olho quando eu vejo o carbono pode fazer só ligações simples, ele pode fazer uma dupla e 2 simples, ele pode fazer 2 duplas ou ele pode fazer uma tripla e uma simples. Quando você vai analisar a ligação que o carbono faz, se ele só faz ligações simples, você chama esse carbono de saturado. Se ele faz ligação dupla ou ligação tripla, você chama esse carbono de insaturado. Como eu estou classificando em primário, secundário, terciário e quaternário, a ligação não me vai ser importante nesse momento. Então, esse carbono que está preso a 3 carbonos, um em cima, um à direita, um à esquerda, ele é um carbono terciário. E, finalmente, esse último carbono de cima, que é esse aqui é o oxigênio, não interessa para a classificação. Aqui é a hidroxila, não interessa para a classificação. Esse carbono de cima está preso só nesse terciário. Então, esse é um carbono primário. Então, lá na prova estaria a molécula a seguir apresenta alternativa, sei lá, letra A. Ela apresenta um carbono primário, ela apresenta 5 carbonos secundários, ela apresenta um carbono terciário e ela não apresenta nenhum carbono quaternário. Não é obrigatoriedade da molécula orgânica ter que apresentar as 4 classificações. Tá? Então, essa é a primeira dica na classificação do carbono em primário, secundário, terciário e quaternário. Espero ter ajudado. Um abraço a todos e obrigado por acompanhar então esse vídeo sobre a classificação do carbono. Até a próxima. Um abraço.